Boa tarde, com a graça e paz de Jesus. Prezados, nessa tarde eu vou fazer uma declaração para todos ouvirem e prestarem atenção, porque nós estamos no fim dos tempos, porque todas as profecias, desde os profetas mais antigos até os últimos, e o último profeta foi João Batista. Hoje tenho o dom de profeta pela palavra de Deus. E tudo que os profetas falaram está se cumprindo. Tudo que Jesus, que foi o maior profeta do mundo, salvador das nossas almas, suas profecias está se cumprindo. Se você ler lá em 21, versículo 5 em diante, você vê as profecias de Jesus a respeito da queda de Jerusalém, a respeito da mortandade, a respeito da violência, a respeito das coisas estranhas, a respeito da violência dos mares, das ondas que assombram o povo, e hoje nós estamos vendo tudo isso aí, desastres naturais, a natureza se vingando das agressões, das derrubadas, Então, isso é só materialmente falando, mas o Jesus veio aqui na Terra, neste mundo, para criar um reino sacerdotal, uma igreja do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos milhares de anjos e às Universal Assembleia, igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, irmãos. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala mais do que o de Abel. Essa é a igreja que Jesus veio fundar. Não veio fundar aqui um trono material, um reino material, de construções e mais construções luxuosas, para atrair o povo dentro daquela catedral, com aquela bandeira na frente, com anúncio, correria dentro dos meios de comunicação, para arrebanhar muita gente, pregando a teologia da prosperidade, uma coisa horrível, irmãos. A corrupção está dentro de todos os setores do mundo, tanto da administração do presidente da República até os varredores de rua e até aquelas pessoas que trabalham no mínimo trabalho que você pensar, existe a corrupção. E Jesus não veio aqui derramar o seu sangue, sofrer, ser perseguido, ser desvalorizado, como está em Isaías capítulo 53, irmãos. Nós pegar aqui uns 4 versículos, vocês vão ver aqui, Isaías 53, irmãos, presta atenção, para poder nós pregar um evangelho puro, irmão, sem mistura, pregar a salvação da alma e mais nada, prezados. Porque Jesus pregou, o profeta Isaías pregou aqui a característica de Jesus. Olha aqui, vamos ouvir um pouquinho as características de Jesus, Isaías 53. Abram aí a escritura de vocês também aí, para ouvirem. A hora que eu for assistir esse vídeo, nós ler junto. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nenhum, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o seu rosto, porque não tinha aparência. A aparência dele era uma aparência muito simples, era desprezado de todos e não fizemos dele algum caso, porque não tinha aparência.
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si a nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Essa é a característica de Jesus. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nós traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, que não tinha pastor, desgarrados sem paz. E Ele veio trazer a paz para nós. Essa é a característica de Jesus, nosso Salvador. Falando em trabalho, irmãos, o profeta Daniel profetizou aqui também, no capítulo 7, versículo 26 e 27. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Como nós estamos vendo aí, né? Nunca parou de ter guerra de Israel com outras nações. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana cessará o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador. Eita, que maravilha! O assolador que matou os profetas, os apóstolos, e a igreja de lá para cá vão pagar caro. Isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aí nós vamos ali, irmãos, vamos ali a respeito da igreja. Jesus fundou uma igreja, um reino sacerdotal, irmão. Jesus é um sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeques, e não segundo a ordem de Arão. O sacerdócio de Arão acabou. Com a vinda de Jesus, acabou o sacerdócio levítico. Jesus é que é o sumo sacerdote e bispo das nossas almas. Então nós vemos aqui algumas passagens para a gente passar para vocês. Em 1 Pedro 2,9, olha como é que está escrito aqui. Preste atenção, a partir do versículo, nós vamos começar do versículo 7. 1 Pedro 2, versículo 2. Desejar afetuosamente como menino novamente nascido o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, provaste que ele é benigno, chegaste, pois, a ele pedra viva, reprovado na verdade pelos homens. Olha aqui, cheguemos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para nós os que credes é preciosa,
mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para quem tropeça na palavra, para quem acrescenta e para quem diminui, para quem cria dogmas fora da palavra, criar modelo de religião que não consta no Evangelho de Jesus. São entre eles muito mais de 50 passagens ou dogmas que os homens criaram. Mas vós sois aqui como está aqui. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. É a igreja do Deus vivo, irmão. Como está escrito em Hebreus capítulo 12, que eu já falei antes um pouco, que a igreja de Jesus é uma igreja virgem, irmão. É uma igreja única, de um modelo, o modelo dela é Jesus, irmãos. E a doutrina dos apóstolos que receberam pelo Espírito Santo derramado no primeiro dia de Pentecostes, após a morte de Jesus, no dia que a igreja de Jesus foi edificada. Foi nesse dia que o Espírito Santo desceu do céu e tomou aquela sala que estavam reunidas, uma faixa de 120 pessoas, buscando a Deus de dia e de noite. Como Jesus falou, não vos ausentei de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. E naquele dia foi edificada a igreja de Jesus, a igreja de Deus vivo, aleluia. Como está escrito em Apocalipse 12 e em outras várias localidades, irmãos. A igreja de Jesus. Por isso que nós estamos fazendo aqui uma declaração de um evangelho puro, sem acrescentar, sem criar dogmas, cheio de fantasia, de trama de negócios. É um balcão de emprego, só que quem ganha do emprego é o chefão, pregando um reino material, com curas, vendendo produtos, explorando os pobres. Jesus veio pregar o evangelho para os pobres e para todo aquele que nele crê. Não tem diferença de posição social, nem de cultura, nem de língua, nem de nação. Ele veio para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos nos aproximar do Criador. O sacerdócio levítico encerrou na vinda de Jesus, irmãos. De lá para cá, agora, foi fundado o sacerdócio eterno, um reino sacerdotal, irmão. Como está escrito em Êxodo capítulo 19, aleluia. Já pregava Moisés esse reino sacerdotal. Então, prezados, vamos observar o 19 de Êxodo, irmãos. 19, versículo 6. Vamos observar aqui. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Vós sereis um reino sacerdotal,
É esse reino que Jesus veio pregar na terra. Não veio pregar reino de negócios, de construção de prédio nenhum, de catedrais luxuosas. Houve uma construção no princípio, lá no tempo de Davi. Tentou querer construir um templo, dizendo ele que era para guardar a arca do concerto. Deus nunca confirmou construir nada, ele é a construção. Jesus é o pastor que nunca deixou as suas ovelhas. Então, chamou Davi, chamou o profeta Natan e disse: Natan, manda ele chamar aqui, porque eu estou querendo construir um templo, um templo para a gente colocar a arca do concerto que está aqui entre cortinas. E eu mandei chamar você para isso. E Natan, claro, rapidamente disse: pois pode fazer. Pode fazer que Deus é contigo. Tudo que no teu coração projetar, pode fazer que Deus é contigo. De noite, Deus veio lá na cama de Natan e disse: Natan, meu servo, vai de manhã logo, vai amanhã na casa de Davi, meu servo, e pergunte a ele se eu já falei alguma vez em construir uma casa para eu morar, construir um templo para eu morar. E Davi foi lá e deu o recado, mas o Natan, mas Davi teimou e começou a insistir por causa da arca, que ele tinha medo da arca ficar com acesso de algumas pessoas, morrer queimado, porque a arca, quem olhasse para ela, a não ser o sacerdote ordenado para aquela turma, era morto queimado. Então, Davi não construiu, mas fez os preparativos, fez o projeto e Salomão edificou. Um templo com luxo, irmãos. A casa do rei era uma fábula. Olha, era tanta riqueza, explorou o povo, fez de o povo escravo, chamou todos os filhos dos agricultores da roça, da região, para trabalhar de graça para ele lá. As mulheres eram perfumistas e pessoas de lavar prato, de cuidar de cozinha, e Salomão casou com a filha de Faraó, casou com a filha do Sidônio, da raça mais ruim que tem no mundo, irmão. Contaminou o povo de Deus com os ídolos. Na velhice de Davi, ele foi induzido pelas mulheres a se prostrar perante Baal, irmão. Quando ele foi construído no ano 985, mais ou menos, essa fábula, mas quando foi no ano 525 a 40, foi derrubado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, não deixou pedra sobre pedra. Depois, mais para frente, através de Neemias e Esdras e mais alguns profetas, foram construir as muralhas de Jerusalém e construíram uma pequena casinha lá para referência. 12 anos antes de Jesus, Herodes, para satisfazer os judeus, começou uma ampliação e uma reforma e uma ampliação naquele templo. Fez um templo luxuoso, durou 46 anos na construção. Era uma fábula, uma coisa tremenda que quem chegasse e passasse na frente dele desejaria ver o que tinha lá dentro. Passou 43 anos, o segundo templo, o primeiro templo de Salomão, o segundo templo de Herodes. Jesus estava de frente a esse templo, mas os apóstolos, em Mateus 24, 1, um dos apóstolos mostrou a fachada do templo e disse: olha, mestre, que fachada bonita, que lindas pedras e dádivas. Jesus falou: não está vendo tudo isso aí? Virão dias que não ficar pedra sobre pedra, que não seja derrubado. No ano 70, logo ali, após 30 e poucos anos depois que Jesus falou aquilo, vieram os romanos e derrubaram o templo e mataram o povo da cidade, e os que escaparam com vida foram levados para todas as nações do mundo. 21 de Lucas, versículo 5 em diante, está lá tudo registrado. Tudo registrado. E a profecia está lá em Daniel capítulo 9, 26 e 27, constando o que está em 21 de Lucas a 20 em diante. Então essas passagens, irmãos,
Jesus não veio construir um reino aqui nesse mundo, veio construir um reino sacerdotal, irmão. Não veio pregar uma fachada bonita e botar um nome, uma bandeira bem bonita à frente, ornamentada de tudo. O ornamento de Jesus é a igreja, é o povo convertido ao seu nome. Não importa onde está congregando. Você pode reunir debaixo de uma garagem, debaixo de um pé de pau, numa caverna, convidado por alguém até num prédio grande para fazer uma reunião lá. Alguém convida, como Paulo pregou até no Areópago, um prédio grande, um prédio público grande, irmãos. Era um prédio que dividia por diversos setores da administração, e Paulo pregou lá dentro, cabia mais de 2.000 pessoas. Então, prezados irmãos, essa tarde é isso que nós estamos pregando. Jesus veio pregar um reino sacerdotal. Todo aquele que ouve a palavra e crê, examina, se aprofunda na Escritura, Deus abre a mente, peça a Deus para abrir a mente. Eu sempre orava: Senhor, abre a minha mente, para eu entender os mistérios da palavra. Isso aqui é mistério, irmão, não é pessoa formada, não. Não é reverendo, não, que faz 6, 8, 10 anos de estudo, curso e mais curso para entender a palavra. Não, meus irmãos. Vai lá em 11 de Mateus e veja lá o que Jesus falou. Levantou os olhos para o céu e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Porque assim te foi aprovado, ó Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão por mim, e ninguém conhece o Pai, a mim se não for pelo Pai. E continuou a pregação: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É isso que Jesus pregou. Em capítulo Mateus 10, versículo 8, mandou pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos, os leprosos, limpar os leprosos, expulsar demônio, ressuscitar os mortos. De graça recebeste, de graça dai. O evangelho não é cabide de emprego, não é prosperidade financeira, não, irmão. Todos os pregadores, os apóstolos, todos foram pobres. Todos foram pobres. Então agora nós vamos criar um cabide de emprego, vamos criar uma grandiosidade, uma fábula. Está lá em Mateus, em Isaías 53, está escrito lá. Nós lemos até agora há pouco, recapitulamos algumas passagens de 53 de Isaías, falando que Jesus não tinha aparência, era indigno. Os homens, ninguém fixava nele, porque não tinha aparência. Era uma pessoa indesejada, irmãos, perseguido e banido do meio dos grandes. Olha aqui, falou lá que Jesus foi experimentado nos trabalhos, não é? Pois preste atenção aqui, em capítulo 6 do Evangelho de Jesus, segundo Marcos. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar nas sinagogas, e muitos ouvindo o admiravam, dizendo: de onde lhes veio tantas essas coisas? Que sabedoria é esta que foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele.
Jesus era carpinteiro, irmão, junto com José, seu pai adotivo, que ele criou, foi carpinteiro, experimentado nos trabalhos, e ele diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, estabeleceu um dízimo lá por Moisés, para o território de Israel. Sacerdócio levítico, era uma tribo das 12 tribos, Deus tirou uma tribo para formar o sacerdócio, para levar as causas do povo, para interceder pelo povo, para fazer uma arrumação até chegar o verdadeiro. Encerrou na morte de Jesus. Daí para cá acabou o sacerdócio levítico, acabou o dízimo, acabou tudo. Mas eles cobram, porque é a menina dos olhos. O dízimo é a menina dos olhos, irmãos. Olha a prosperidade. E nós temos prova aqui, não vou provar porque eu já provei em outros vídeos, e eu pedi que alguém pudesse se inscrever no meu canal, que alguém se inscreva no canal, faça pergunta, deixe aí meu WhatsApp, 71 o DDD 9238-3299, deixei à disposição de quem quiser me fazer pergunta dentro do Evangelho, de qualquer natureza, desde Gênesis ao Apocalipse, pode fazer. Se entre elas algumas eu não souber, eu não vou inventar. Eu só vou dizer o que eu já sei, o que Deus me mostrou e aprendi pelo Espírito Santo. Não tem necessidade de criar normas novas, nem dogma. Criaram o Natal, que não existe Natal, não existe ordem dos apóstolos, nem de ninguém para comemorar a morte de Jesus, o nascimento de Jesus, irmão. Mas criaram um Natal inventado, irmão, criado pela religião, a mãe das prostituição que criou a religião e fundou essa parte, vem desde do Império Romano. Essa formalidade veio do Império Persa, passou pelo Império Babilônio, veio lá de Babel, do Império de Babel. Quem nasceu no dia 25 de dezembro foi Tamuz. Vocês podem ler lá no capítulo 14, 8 de Ezequiel, versículo 13 e 14. Examina lá que as mulheres choravam por Tamuz. É o mesmo Tamuz, filho de Semíramis, a que foi mãe e esposa de Nirode, que era bisneto de Adão, de Noé. Essa é que é a verdade, irmãos. Jesus não deixou para ninguém comemorar o seu nascimento. Examine os 4 evangelhos. E examine o Novo Testamento todo, para ver se tem, existe. Isso é uma festa comercial, irmão, para render dinheiro. Festa de mentira. E junto com isso tem a Trindade, que inventaram também 3 deuses. Conversa de 3 deuses, irmão, é um só Deus verdadeiro e Jesus Cristo a quem ele enviou para salvar nossa alma, o Espírito Santo. É uma força poderosa que Deus mandou no dia de Pentecoste para fazer aquela obra tremenda. Mas ele é como um vento, ele não tem um corpo, não é um corpo não, irmão. O Espírito Santo não é um corpo, não. O corpo é o Pai e o Filho, que é Jesus, que veio em forma de um homem. Como ele disse lá em Gênesis capítulo 2, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí, para provar o homem que Deus é a semelhança, mandou o filho dele em forma de um homem. Mas não tem nada a ver com a genética do homem. Nada a ver. Jesus é filho do Pai eterno. Não foi gerado por junção de homem com mulher. Foi o Espírito Santo que desceu com a virtude, se repousou no corpo de Maria, aquela jovem temente a Deus. Podia ser em outra, mas saiu nela. Entendeu? Bem-aventurada.
O anjo Gabriel chegou para ela, bem-aventurada, salve agraciada, o Senhor convosco, bendita és tu entre as mulheres. Aí hoje criaram Maria como uma mariolatria, é uma idolatria. Idolatria. Fizeram a mariolatria, idolatria, irmão. O Jesus Tammuz está rolando até hoje. O Nirode, que é o Deus Sol, até hoje. Semira, a primeira sacerdotisa do mundo, está lá em 4 de Jeremias. 7 de Jeremias e 44 de Jeremias, versículo 18, 19 e 20. A rainha do céu, que hoje é Maria, mãe de Jesus, a mãe do Tammuz. Essa que é a realidade, tem que pregar a verdade, meus irmãos. Se quiserem se comunicar comigo, se comunique comigo para a gente conversar no amor de Deus, conversar da caridade, o amor, como nós vemos aqui, irmãos, em 1 Timóteo, prezados. 1 Timóteo, capítulo 5. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Presta atenção, que coisa maravilhosa isso aqui, não é, irmão? Presta atenção aqui. 1 Timóteo, capítulo 5. Aqui. Presta atenção a essa leitura. Eu vou terminar já aqui. Se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas e palavras das quais nasce a inveja, porfia, blasfêmia, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade é causa de ganho. Aparta-te deles, aparta-te deles. Aí diz, mas é grande ganho a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrirmos, estamos com isso contente. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submerge os homens à perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, irmãos, alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aí Paulo baixa o tom e diz, mas tu, ó homem de Deus, olha, irmão, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, sendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Manda-te diante de Deus, que todas as coisas vivificas é de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão, que guarde este mandamento sem mácula e nem repreensão, ao que até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que ele só tem a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno, e o poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas de Deus, que abundantemente nos dá
todas as coisas para gozarmos dela. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, reparta de boa mente, sejam comunicável, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, desde tendo horror aos clamores vãos e profanos e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Faça parte do sacerdócio santo de Jesus. Não esqueça, examine 1 Pedro, capítulo 2. Pode ler o capítulo todo. Você vai passar por todas as passagens que eu estou falando aqui. O reino sacerdotal, Jesus é o sacerdote, o sumo, e nós somos sacerdotes pequenos. Quero terminar esse maravilhoso vídeo, essa maravilhosa exortação, terminar em nome de Jesus, com a graça e paz de Deus e de Jesus, para todos sempre. Amém. Amém.